quando você vai sentar na mesa, eu vou definir o posicionamento. Isso é umas coisas que você já falou que tem que fazer. Começar já com o posicionamento definido. Vou sentar na mesa. Por onde você começaria? Dentro do iFood. Estamos falando de iFood, certo? Sim. Dentro do iFood. Qual que é a única ferramenta que eu tenho para mim conversar com o cliente? Você sabe? A única ferramenta? É. Motoboy. Não, o cardápio. Ah, tá. Achei que era diretamente, tá falando. A única maneira que eu tenho de conversar com o meu cliente é o meu cardápio. Então, o meu posicionamento, ele é todo baseado no cardápio. Todo. No exception. É, eu posso, por exemplo, colocar um produto de valor alto porque eu quero ter um ticket médio alto. A foto tem que fazer sentido, certo? Não adianta eu colocar um hambúrguer lá tudo amassado com a foto lá tudo embaçada, vendendo um lanche de 40 conto. Então, sempre é o cardápio. E hoje, muito porque existem vários cursos que você compra que a pessoa te ensina a colocar foto e uma boa descrição. Eu não tô dizendo que isso é ruim, é que antigamente era muito necessário, porque ninguém tinha. As pessoas não tinham nem foto no cardápio. Então, muito porque os cursos que existiam no mercado e existem até hoje era só focado nisso, era foto, descrição e cupom. Pronto, você vai vender. A régua tá muito alta. Então você vê loja, por exemplo, que vende uma marmita horrível com uma foto maravilhosa. Com uma foto maravilhosa. Então, cara, cada vez. E detalhe, você não precisa contratar um fotógrafo para fazer fotos estupendas. Você não precisa. Né? O Beto Auge ensina muito no Instagram você fazer beleza no prato. Eu nem conheço essas pessoas. Inclusive, se alguém conhecer e quiser mandar um direct para ele vir participar do podcast, ano que vem a agenda está aberta. É, eu não conheço essas pessoas, mas eles ensinam gratuitamente você a ter um a criar fotos, a criar artes. E artes, quando eu digo, é fotos artísticas, digamos assim, onde você cria um food porn de verdade, mesmo que você gera desejo. E aí é onde você consegue se diferenciar. Então, como fazer? O como fazer é, dentro do iFood, é única e exclusivamente com o seu cardápio. Ponto final. Não existe outra maneira. E aí é o que eu falo, a sua comunicação ela tem que ser muito importante. E foto, como eu falei, a maioria das pessoas hoje, foto. É raro eu pegar um cardápio sem foto, por exemplo. Raro, bem raro. Aliás, faz muito tempo que eu não pego. Até porque agora a consultoria individual, por exemplo, a mentoria individual é cara, né? Então também não é qualquer um que compra. Mas eu falo assim, entrar dentro do iFood como cliente, faz muito tempo que eu não vejo um cardápio sem foto. Bastante tempo mesmo. Bastante tempo mesmo. Então, ou seja, muito por causa dessa distribuição. O próprio iFood agora, ele criou o iFood Decola, e é o que eu costumo falar sempre e repito, tá? O iFood, ele te informa aquilo que ele quer que você saiba. Ponto final. Ele não tá interessado no seu negócio. Né? Não tá interessado, acho que seria um pouco forte de falar. Mas ele tá muito mais interessado no dele, não no seu. Então ele fala aquilo que ele quer que você saiba. Ponto. Acabou. E isso, não tô dizendo que isso é ruim, isso é bom até. Porque antes não tinha nada. Antes não existia nada. Aí antes as pessoas ganhavam dinheiro vendendo curso de coloque uma foto e uma copy. E isso tem no iFood Decola. Até como você faz, até tem bastante dicas, por exemplo, sobre isso. Entendeu? Então, é por isso que hoje cada vez menos tem gente com aqueles cardápios assim que dava até medo de você entrar. Fala, meu Deus, o que eu vou receber? Né? Mas existem aquelas pessoas também que tem uma puta foto e entregam um produto não condizente com a realidade. Famoso Photoshop da vida aí. E esses são na hora de definir tudo isso, esses erros que vocês estão, são os maiores que você vê? Os erros? É. Ah, são os maiores. Deixa eu ver se eu esqueci de algum. Esses erros na hora de criar o posicionamento. Eu acho que o principal erro é você não ter o posicionamento definido. E aí depois você, muito por desespero, e é algo que eu fiz, tá? Muito por desespero. Quando eu comecei a marmita foi por desespero de vendas. Foi justamente por desespero. O Papito não tava pagando as contas, o cano da 380 do cara meio que brilhava assim toda semana na minha frente. Eu dormia sonhando com aquele revólver apontado na minha cara. Então eu tava meio que no desespero. Foi quando foi criada a marmita. E aí eu criei dentro da loja errada. Que eu criei junto. Ou seja, eu perdi todo. E aí o que começou a acontecer?
A pizza, o resultado, eu vendia marmita, eu comecei a vender marmita, porque não deixava a pizza disponível de dia. Então, comecei a vender marmita, só que eu cresci muito devagar e, ao mesmo tempo, eu deixei de vender pizza. A pizza foi caindo. Então, por exemplo, se eu olhava em números absolutos, eu fazia 50 entregas no dia, um exemplo, de pizza. Aí eu comecei a vender marmita, ao invés de eu ir pra 70, né, eu continuei com as 50, só que agora era 20 marmita e 30 pizza. Ou seja, começou a cair, o movimento começou a cair. O movimento começou a cair de um, ou seja, eu fui ferindo totalmente o meu posicionamento. E Dona Kika era muito. Esse eu acho que é um dos meus arrependimentos. A pizza da Dona Kika, ela era muito conhecida no bairro. Bastante. Só que ela era uma pizza que por ela ser uma massa diferente, não é uma pizza que o cara comia toda semana. Eu mesmo já tava um tempão sem comer pizza, que eu não aguentava, o negócio era enjoativo. É gostoso pra caramba, a pizza é uma delícia. Mas era enjoativo. Então eu mesmo já tava um tempão sem comprar. Imagina o cliente que tá pagando. O cara não comia sempre. Isso daí volta mais uma vez você falando. Porque eu amava pizza, comia quase todo dia, se deixasse. Quando eu era motoca, queria arrumar briga comigo, era comer meu pedaço de pizza. Mas eu saía pra entrega, a janta saía. Aí quando eu voltava, meu pedaço não tava lá. Nossa, eu morria. Porque a pizzaria que eu trabalhava, era 2 pedaços que a gente tinha direito, e você escolhia o sabor dos seus 2 pedaços. E aí eu sempre ia lá chorar. Bota um baconzinho na pizza, pá. Eu sempre chorava, né? Choradeira na orelha do dono. Aí ele sempre fazia algumas coisinhas diferentes pra mim. Aí os caras não tinham coragem de pedir, quando saía a pizza, comia a minha. Vai pro inferno, mano. Aí eu arrumava briga, eu era o cara que arrumava briga. Pedaço de pizza, viu, cara? Aí quando eu tive a pizzaria, eu passei um bom tempo comendo pizza todo dia, mas depois, cara, assim, eu enjoei. E a minha pizza era enjoativa. Não é que eu enjoei de pizza. Agora, quando eu tô em viagem, cara, eu só como pizza. Em casa. Passei final de semana em casa, final de semana, os 3 dias foi pizza. Isso é o ponto, isso é o ponto que você falou, né? Aquele ponto lá, tipo, ó, eu gosto. Você tá ouvindo as pessoas que gostam, né? Tipo, as pessoas chegam lá pra analisar a loja, tá tudo bom aqui, o que é? O seu produto que tá ruim? Mas a galera elogia. Que nem eu elogiaria, mas ele já não gosta. É o que eu acabei de falar aqui. Você sempre olha porque você tá vendo. Você deixa de. Você ignora aquilo que não tá aos seus olhos. Que você precisa. Ó, por exemplo, meu dedo tá aqui atrás. Ó, eu não tô enxergando meu dedo aqui atrás da caneca. Pra mim enxergar, eu preciso fazer isso. Aí eu enxerguei. Aí as pessoas não fazem isso. E aí fico olhando só aqui, ó. Não, cara, você tem que olhar principalmente o quanto você tá perdendo. E isso é pra tudo, ó. Pra tudo. 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 Sempre. Show. E na sua experiência, tenho quase 10 anos de experiência aí, né? Eu sou meio novinho. Sou um Começando bebê. agora, né? Começando agora. Na sua experiência, quais são as maiores dificuldades pra criar um posicionamento forte? Acho que você passou assim, né? Uma das coisas que é ligada justamente ao brand. Eu tô com sono, né? Nossa, eu ainda tenho live, jornada dupla hoje. Aqui, mano, o trabalho no restaurante é pesado, eu não tô mais. Tá mais novinho não, né? Tô velho. Que é justamente o brand que as pessoas criam. Que isso tem que existir. Isso deve existir. Porém, isso é um trabalho a longo prazo. E aí, principalmente as lojas e os deliveries que se posicionam como uma loja que vende um produto mais específico, um produto com ticket mais alto. Cara, isso leva tempo. Então, você tem que ter recursos para segurar o seu negócio no começo, de início. Principalmente quando o cara faz aquela transição, que sai de casa e vai para um... Que aí o cara precisa vender. Foi o meu caso, quando eu mudei para um pro outro, porra, eu precisava vender. Mas não se atenta a esses detalhes, né? Entende? O outro vai... Me lascou, hein, mano. Entendeu? Então, esses acho que são os principais detalhes. E pra esse tipo de coisa não adianta ter pressa. Por isso que você precisa separar. Principalmente loja de ticket baixo e ticket alto. Você precisa urgentemente separar. Se não tem, criar. Exatamente. E, cara, esse pra mim acho que é o melhor resultado dentro do iFood é você ter esse tipo de público. Esse tipo de público. E detalhe. Puta, ainda bem que eu lembrei disso. Por exemplo, eu já vi gente falando de geladinho gourmet. Espetinho, loja do Henrique. Geladinho gourmet, espetinho. Cara, você não consegue entregar um espeto. Você não consegue entregar um geladinho.
Então você determina isso a partir do seu pedido mínimo. Da mesma maneira que você determina o público que você vai atingir com o seu pedido mínimo, a quantidade que você vai vender pelo seu pedido mínimo, você também determina o seu público pelo seu pedido mínimo. Como que eu determino uma loja de geladinho gourmet, de produtos de ticket baixo, o público de ticket dela? Como que eu determino? Pelo pedido mínimo. Se eu colocar um pedido mínimo alto, o que, que vai acontecer? Obviamente, só vão vir pessoas que gastam mais. Percebe que é o mesmo... Só são pessoas diferentes. É uma das maneiras de criar. Porque uma coxinha, um exemplo, uma coxinha é R$5. Cara, eu posso vender a coxinha de 7? Até posso. Mas percebe que é muito próximo? Porque o ticket médio daquela pessoa vai ser parecido. Então você acaba indo pelo mesmo produto. E aí você delimita isso com o seu pedido mínimo. Opa. Sacada monstra essa, hein? Essa é... Se eu fosse você, ó, já anotava essa daí.